Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Dizer que é muito bom ver vocês aqui, separando esse tempo para Deus. Antes da gente orar, Deus mandou fazer uma pergunta para vocês. Não sou pentecostal. Mas eu tenho certeza que Deus quer que você responda essa pergunta. Deus já sabe a resposta. Às vezes nós não sabemos a resposta. Então você vai responder para Deus, você não vai responder para mim. Qual é o maior desejo do seu coração? Agora, não estou falando de vontade, estou falando de realidade. Outra maneira de você responder essa pergunta é: quando você levanta de manhã e você vê as atividades que você tem que fazer, por que você quer cumprir todas aquelas atividades? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Ou outra pergunta: onde é que você tem investido a sua vida? O que você tem mais feito? O que você tem mais procurado? Quando você vai fazer alguma coisa, o que você quer que aconteça com você? Existem vários desejos lícitos, mas a pergunta verdadeira é: o que você quer que Deus faça com a sua vida? E a resposta a essa pergunta são as suas atividades do dia a dia. Do jeito que você está vivendo o seu dia a dia, você está dizendo para Deus do que é que você está indo atrás. Entende? Todas as nossas atividades, aqui você está dizendo para Deus: é isso que eu quero para mim, eu estou indo atrás disso. E aí vem a pergunta, né? O que Deus quer que você faça depois desse retiro? Você vai atrás do que depois desse retiro? Ore e depois a gente vai continuar o nosso estudo. Tempo de oração, pergunta, conversa com Deus, e eu vou interromper a sua conversa com Deus orando, tá bom? Querido Deus, o Senhor é de verdade, o Senhor é real, o Senhor existe, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o nosso Criador. Tudo o que nós vemos e até tudo o que nós imaginamos foi criado pelo Senhor. O Senhor é real e o Senhor nos criou. E o Senhor nos criou para que pudéssemos te conhecer, para que pudéssemos ver a tua bondade, para que pudéssemos ver o teu poder, para que pudéssemos ver a tua justiça. E o Senhor nos criou para cuidar de nós também. O Senhor nos criou como um pai, para dar para nós tudo aquilo que é excelente, tudo aquilo que é bom. O Senhor nos criou com boas intenções. O Senhor não nos criou motivado por egoísmo. O Senhor não precisa de nós. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a viver dessa forma. A acreditar, ó Pai querido,
que desde o primeiro versículo da tua palavra, lá em Gênesis, até o último de Apocalipse, tudo que está escrito lá, é para que nós reconheçamos que o Senhor é real, que o Senhor é vivo, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor está agindo, que o Senhor está controlando todas as coisas e que o Senhor faz isso para o bem dos teus filhos. Ajuda-nos a confiar de tal maneira, ó Pai querido, que nunca nós vamos duvidar em nada daquilo que o Senhor espera e ordena a nós. Vivemos num mundo, ó Pai querido, que quer apagar o Senhor da nossa memória, quer eliminar a sua existência. É lógico que eles serão frustrados, mas é nesse mundo que a gente vive. E a gente é bombardeado, ó Pai querido, até por pessoas religiosas, falando mentiras a respeito do Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai, a ter a Tua instrução, a Tua palavra como verdade única, soberana, ó Pai querido, que merece a nossa total confiança. Somos pecadores. Sabemos que enquanto estivermos nesse corpo, iremos, ó Pai querido, num momento ou outro, deslizar, duvidar. E o Senhor já demonstrou o quanto o Senhor é misericordioso durante todo esse processo cuidando de nós. Quando isso acontecer, ó Pai querido, traz ao nosso coração arrependimento de verdade. Mas arrependimento que nos leve, ó Pai querido, a abandonar o pecado e perseverar. Eu sou incapaz de pregar a Tua palavra, Senhor, como ela realmente é. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E eu clamo pelo exercício dele, pelo ministério dele. E clamo também pela Tua ajuda. Em nome de Jesus. Primeira página da apostila de vocês. Vamos ler juntos? Não precisa ler o que está... Não vamos ler completinho, tá? Vamos até o que está entre parênteses. O item 1, e ao invés no romano, o plano de Deus para a humanidade e as suas alianças. Está aí? Juntos? Deus criou o ser humano com o propósito de se tornar conhecido, através dos seus ensinos e ações, ser glorificado como Deus Pai e Criador, para que o ser humano desfrute do seu cuidado perfeito, qualidade de vida, tendo uma vida caracterizada pela alegria completa, à medida que confia nas suas instruções, isso é, fé em todos os atributos de Deus. Ok? Quem está sem a apostila? Eu acho que quase deu para todos. Só para eu andar um pouquinho. Vocês têm aí agora o panorama global do plano de Deus para a nossa vida e para a humanidade. É lógico que esse plano está agora a partir da cruz. Então, ontem nós falamos sobre as alianças. Falamos mais sobre antes da cruz de Cristo. A gente vai passar por isso para vocês terem um panorama geral e depois nós vamos voltar para aquilo que é mais específico. Então, vocês têm, aí vocês podem acompanhar na apostila de vocês, não é? O que está em vermelho, vamos colocar que é o período da igreja, o período que nós estamos vivendo agora. Então, Deus fez as alianças do Antigo Testamento, essas alianças começaram, a primeira aliança, ela foi uma aliança com a humanidade, lá em Gênesis, né?
o homem e a mulher nos representando. Depois ele fez a aliança com Abraão, mirando num povo, o povo israelita, e a partir dos israelitas atingir toda a humanidade. Então toda a humanidade sempre esteve incluído no plano global de Deus para o ser humano. Adão e Eva representam lá a humanidade, são os nossos pais. Bom, Deus fez o plano, Israel fracassou naquelas alianças condicionais, e nós temos o período da igreja. Então, na igreja, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, segundo a palavra de Deus, com todas as pessoas que se converteram, né? A partir de Jesus, e se vocês preferirem tecnicamente, a partir da mensagem do apóstolo Pedro, ok? Aquela primeira mensagem, até quando a igreja estiver aqui. O que vai acontecer? Então, o próximo evento é o arrebatamento da igreja. Está profetizado, nós vamos estudar o arrebatamento da igreja com detalhes, mas esse é o primeiro acontecimento, ok? Então, é a primeira ressurreição, os salvos verdadeiros vão ser, segundo o mundo inventou, abduzidos. Mas nós vamos para o céu. É o próximo evento futurístico escrito na Bíblia. A gente vai mostrar isso como é que vai ser, tá bom? Depois nós vamos ter lá a igreja, não está mais aqui na terra, nós vamos ter o tribunal de Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tribunal de Cristo, se der tempo. O que é o tribunal de Cristo? Nós vamos prestar contas de todas as nossas ações aqui neste mundo. Prestando contas para Deus de tudo que nós fizemos depois que nós o conhecemos como Senhor e Salvador. É por isso que tem essa situação aqui, ó. Nós vamos ser arrebatados. Então a igreja está aqui, ela continua existindo, né? Já existimos há quase 2000 anos, né? Então aqui vai acontecer o arrebatamento. A igreja vai ser assunto aos céus, e aqui tem os textos bíblicos que provam, e nós vamos estudar isso. Nós estamos agora aqui em cima, no céu, tá bom? E aqui na terra, depois vocês vão ver, vai estar acontecendo aquilo que nós chamamos da grande tribulação. Não está aí ainda. Tá bom? Mas só é um paralelo. Então a igreja está aqui em cima. Fazendo o que aqui? Então nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, vamos depois explicar isso, prestar contas, ok? E depois a gente vai participar de um casamento. Nós vamos casar com o Senhor Jesus Cristo, é uma figura de linguagem, para simplesmente concluir, finalizar a nossa união com Ele. Em Cristo, fazendo parte do povo de Deus, perfeito, tudo perfeitinho, corpo perfeito, não peca mais, não tem mais vontade de pecar, só tem vontade de fazer aquilo que é certo e poder para fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Ok? Então, esse é o plano de Deus para a igreja nesse período. Depois aqui, a gente volta com Cristo, tá bom? Então vocês podem virar aqui, né? Então aqui está acontecendo a grande tribulação. A grande tribulação tem a ver com o quê? Com todo o mundo, menos a igreja. Então todo mundo. Então, os judeus, a nação judaica, aquele pedaço de terra e aquele povo, e todas as nações do planeta Terra. Então, todos eles vão estar aqui na Terra, enquanto a gente está lá, e aqui vai acontecer a grande tribulação, que nós vamos estudar, dividido em dois períodos terríveis, mas a primeira parte menos terrível e a segunda parte extremamente terrível. E é só 7 anos, porque se passasse mais um dia não sobrava mais ninguém. De tão terrível que será. E o motivo é um só. As pessoas não estão nem aí para Deus. Deus fez uma aliança. Quem o segue, qualidade de vida, vai desfrutar, né, de todo o seu cuidado. E quem desdenha dele, quem não o quer como seu Deus, vai viver conforme o Deus que eles escolheram. Que o Deus que eles escolheram é Satanás.
Então eles têm que viver do jeito que Satanás, né, quer que eles vivam e sofrendo essas consequências. Por isso que o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele vem, ele propõe, ou ele impõe, porque ele é Deus, nós estudamos isso óbvio. Ok? Então, aqui na Terra, o que é que vai acontecer? Tá bom? Aqui vai acontecer uma união entre o anticristo e o povo de Israel. Jesus veio a primeira vez como rei, provou, as escrituras falavam dele, ele provou, lembra? Ele fez todos aqueles milagres, né? A nação toda viu o milagre que ele fez. Não esquece que em um determinado momento, Jerusalém recebeu ele como rei, porque ele provou. Mas na hora de tomar aquela decisão, eles rejeitaram o Messias. Eles disseram, não, esse Messias é falso. E Jesus falou, vai vir um falso e vocês vão aceitar. Então, aqui vai acontecer um pacto entre o povo de Israel e o anticristo, eles provavelmente acreditando que o anticristo é o Messias. Esse pacto vai ser quebrado aqui no meio. Então o anticristo vai demonstrar que ele não é Messias coisa nenhuma. E aqui começa a segunda parte da tribulação, que vai levar com que Israel reconheça que Jesus era o Messias verdadeiro. Eles vão se arrepender, ok? Aqui muita gente vai ser convertido, muitos não serão convertidos. Jesus volta para socorrer Israel, porque o anticristo vai perseguir Israel. Então ele volta para salvar o povo de Israel. Ele julga as nações. E aqui começa um reino que a Bíblia diz que é literal. Não é que eu creio que é literal. A Bíblia diz que é um reino de 1000 anos literal, o reino messiânico, não é? E para que isso aconteça, aqui vai acontecer batalhas, Jesus vai derrotar as nações, vai derrotar o anticristo, e aqui nesse reino vai começar com pessoas normais, seres humanos normais, convertidos. Para você imaginar como é que isso aqui vai começar, imagine o planeta Terra com seres humanos com a natureza pecaminosa, como você hoje tem a sua natureza pecaminosa, mas é um salvo. Então, o dia que você aceitou, antes de você aceitar Jesus como seu Salvador, você era um pecador e só tinha a natureza perversa. Só tinha isso. O dia que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, o que aconteceu com você? Você descobriu, eu vou usar um termo aqui, né? Você descobriu quem você era de verdade, né? A Bíblia diz que nós éramos como trapo de imundícia, pessoas nojentas aos olhos de Deus por causa das nossas motivações e das nossas ações. A gente percebeu pelo Espírito Santo, a gente reconheceu pelo Espírito Santo a nojeira que nós éramos naquele contexto, diante de Deus, e nos arrependemos disso. Reconhecemos que Jesus pagou um alto preço. E ali começou uma mudança na nossa vida. A gente começou a se transformar. O pecado começou a nos incomodar de verdade. Então, é isso que vai acontecer durante o milênio, com uma diferença. Satanás vai estar preso aqui, então ele não vai ser agora o fole. Entende? Quer dizer, ele não vai ser aquela pessoa que vai ficar te tentando. Mas você ainda vai ter o desejo de pecar dentro de você, porque o problema não é Satanás. O problema é o ser humano. Satanás, ele só aumenta, ele só contribui. Então, vai haver todo mundo vai ser salvo, pessoas convertidas, mas pessoas sujeitas ao pecado. Que o pecado, no começo, que vai diminuir bastante, é fato. Nós não podemos negar a contribuição de Satanás para o pecado, mas nós também não podemos colocar a culpa nele. Não é verdade? Okay? Nem tudo que você faz é porque Satanás está te tentando. E nem quero arriscar a proporção disso. Ok? Então, vai
vai entrar só pessoas salvas, os não salvos vão ser tirados da terra. Esses salvos são pessoas normais, eles vão gerar filhos. Vocês conhecem famílias cristãs que os filhos decidiram não seguir Jesus? Sim. Então isso vai acontecer aqui também. Ok? Mas vai ser um lugar infinitamente melhor para se viver, por quê? Porque nós vamos ter um rei justo. Ninguém vai precisar provar para Jesus se é culpado ou não. Ele é onipresente, ele é onisciente. Ele sabe tudo o que acontece no mundo inteiro automaticamente. Entende? Então, imagine, pecou lá, Jesus já vai tratar com aquela pessoa. Ok? Vai acontecer pecado que merece pena de morte? Eu creio que sim. Depois nós vamos estudar isso. Morrer aos 100 anos nesse período é morrer jovem, é por causa do pecado. Mas não significa que todo pecado é penalizado de morte. Você vai para o Antigo Testamento, tem pecado que tem pena de morte e tem pecado que não tem pena de morte. No Antigo Testamento você roubou, vai devolver 5 vezes mais. No milênio vai acontecer isso. O cara roubar, né? Não precisa provar na José. Devolve lá 5 vezes. Não tenho, então você vai ser escravo dele. Até você pagar a dívida. Não tem conversa, Deus é justo. Então imagine, né? A Bíblia diz que aonde a penalidade não é tratada, multiplica o quê? A perversidade. Então aqui, perversidade não vai ter pecado, mas perversidade não vai, porque vai ser tratado. Mas tem pessoas aqui que vão chamar Jesus de ditador. Os não convertidos vão chamar Jesus de ditador. É gostoso, mas o que eles querem? Eles querem, lá tem gente que vai querer dormir homem com homem. Lá vai ter mulher que vai querer se deitar com outras mulheres. O pecado está dentro do ser humano. Entende? E eles acham que isso, naquela época, eles vão achar que nem hoje. Não, isso é liberdade. Eu sou dono, né, do meu corpo. Então, e essas pessoas lá no coração estão tudo revoltados contra Jesus. Mas está tudo sob controle. Porque Satanás está preso. Quando Satanás for solto, faz parte do plano de Deus perfeito, vai ser revelado dessa turma aqui, como vai ser revelado na tribulação, ou no arrebatamento, quem é a igreja de verdade e quem não. Então a igreja vai subir, né? De repente, muita gente que acha que é salvo, o que eu estou fazendo aqui na terra? Então vai acontecer a mesma coisa aqui. Satanás vai ser solto, ele vai fazer o papel dele, que é o mesmo papel que ele fez no Éden. Lembra no Éden? Olha, Eva, não é bem assim, não é? E ele vai falar para todo mundo, não é bem assim, esse Jesus é um ditador, eu tenho uma proposta melhor para vocês. Muita gente vai acreditar, vão se unir para tentar destronar Jesus, só que aqui não tem impeachment. Eles vão tentar, a Bíblia diz que muita gente, são nações que vão se rebelar, por quê? Porque todas as nações estão debaixo, né, da autoridade de Jesus, vão atacar Jesus e um soprinho de nada acaba tudo. E aí depois começa, tem um julgamento de todos aqui, turno branco, e aí começa depois aquilo que é chamado de novos céus e nova terra. Um reino eterno. Sempre, sempre, sempre literal. Esse reino aqui, ele não é, cuidado com o que eu estou dizendo, só espiritual. Isso é uma invenção por causa de uma nova interpretação da Bíblia que surgiu, né, nos primeiros, bom, lá para os anos 500 da nossa geração, 300 depois de Cristo, mas vamos falar um pouco sobre isso. Por que a gente está passando por isso? Vocês têm aí, tá bom? Porque eu quero que a gente pense um pouco naquilo que nós chamamos de teologia bíblica. A teologia sistemática ela é muito boa, porque ela organiza as verdades bíblicas. Ela pega um determinado assunto, vê tudo que tem na Bíblia sobre e sintetiza assim, para a gente entender. Mas a Bíblia, as verdades bíblicas, elas foram dadas para nós durante as épocas e durante o tempo e foram sendo cada vez mais esclarecidas. Então, pense bem,
Nós temos aí em relação a tudo isso que nós vimos aqui, tá bom? Nós temos basicamente, né, lembra que eu falei? Termina aqui, ó, novos céus e nova terra, tá bom? Um reino, aquilo que é chamado Deus reinando, né, no planeta Terra, ok? E é chamado de novos céus e nova terra, por quê? Porque vai ser aqui mesmo, daqui a pouco. Então, nós temos posições teológicas a respeito do reino milenar. Bem simples, ok? Quanto mais vem informação, mais confuso fica. Então, sobre essa questão do reino, o reino de Deus, um reino aqui na terra, um reino espiritual, não vou entrar nesse mérito, ok? Existem 3 posições em relação a isso. Algo que é chamado de pré-milenismo, posição teológica que afirma o reino milenar de Cristo, quando Israel será o governante mundial. Então Israel é o governante de todas as nações do mundo, né? Onde fica o centro do governo do Brasil? Brasília. Todos os outros estados são governados de Brasília. Quem é o nosso presidente? Lula. Todos os nossos estados é Lula. E é porque Deus colocou lá. E todos os nossos estados, inclusive nós, devemos obediência a Lula em tudo que não é pecado. Devemos. Não fazer isso é pecar contra Deus. Então, é assim. Lá é a mesma coisa, né? Quando Jesus vier, agora o mundo é governado por Jesus. Ele é o rei do mundo. E aonde fica a Brasília do mundo? Israel. Ok? Então, isso é pré-milenismo. Então, Jesus precisa voltar, assumir o seu trono, com a ajuda da igreja, somos nós, porque o mundo é grande. Nós vamos reinar com Cristo. Pré-milenismo. Amilenismo. Simples assim. Posição teológica que rejeita um milênio literal na Terra. Literal como? Jesus vindo, entrando em Israel, sentando no trono, governando todo mundo. Isso é reino literal, físico. No planeta Terra, Jesus corpo, pode ser tocado. Entende? Todo mundo sabe quem é quem. Tá bom? Isso é chamado de milênio literal na Terra. Acreditando que esse reino, ok? Eles acreditam que esse reino é espiritual agora, por meio de Cristo, reinando na igreja terrestre por meio dela. Simples. Aí você vai encontrar outras pessoas. Não, mas não é bem assim. Mas ainda é um reino não literal. Então, essa é a posição. Um é literal, outro não é literal. Pós-milenismo, posição teológica que diz que a igreja conseguirá a justiça aqui na terra, e assim a igreja é o meio pelo qual o reino vai acontecer, vai apaziguar, a gente vai dominar o coração das pessoas através do Espírito Santo, ok? Que vai conduzir um mundo de paz e justiça, onde todos viverão em perfeita harmonia, e alguns dizem que depois disso Jesus volta. Bom, essas são as 3 posições resumidas. Ok? Pergunta. Teologia bíblica. Ok? Como é que tudo começou? Adão e Eva. Adão e Eva, muito bem. Eles eram fantasma ou físico? Físico. Aonde? Em que local tudo começou? Hã? Éden. Éden é um local fictício, físico. Aonde fica o Éden? Marte, Lua, Júpiter, planeta Terra. Literal? Literal? Ok. Quem criou tudo isso? Deus. Bom, Espírito. Tudo bem. Mas ele criou. Ele criou algo físico ou algo fictício? Muito bem. E quem foi a primeira pessoa que Deus criou?
Primeira, Adão. Fictício? Pó da terra. Que bonitinho o embiguinho dele, né? Brincadeira, mas do pó da terra. Físico, ok? Então quem é o dono de tudo? Quem é o soberano? Mas o que Deus disse para Adão? Estou te entregando. Não é isso que ele falou? Tudo isso aqui é para você. Você vai dar nome aos animais, você vai cuidar, você vai desfrutar. Eu fiz isso para você. O nome que você der para aquele animal vai ser o nome. E criou Eva para ajudá-lo. Fictício? Espiritual? Entende? Se Adão e Eva não tivessem cometido pecado, quem seria o rei humano da terra? E Adão ia buscar conselho para reinar de quem? Quem é o soberano? E o que acontecia cada tarde entre Adão e o rei soberano, que é Deus? Eles se encontravam. Espiritual? Entende? Esse é o plano de Deus. Começou ali. A primeira aliança. Aonde que está na Bíblia que mudou isso? E por que é que o último capítulo de Apocalipse fala sobre novos céus e nova terra? Entende? Então, a gente tem muito livro, se fala muito sobre isso. A teologia do amilenismo, pós-milenismo, milenismo, começou de maneira simples. Aí cada um querendo defender a sua parte, entrando desejo de agradar a Deus e entrando orgulho, querendo mostrar sabedoria humana. Vão aumentando um monte de argumento, mas esquece, vamos botar para a Bíblia. Onde é que vai encaixar o amilenismo? Quando você lê de Gênesis e Apocalipse. Por que é que começa com Gênesis e começa com Éden e termina com Éden? Porque novos céus e nova terra, o que é? Entende? Por que a Nova Jerusalém baixa para cá? Eu quero só que vocês pensem. Nós não vamos discutir isso agora, porque nós vamos estudar tintim por tintim. Eu só estou dando um resumo. Entende? A palavra de Deus ela é muito simples. Muito simples. Então a gente vai depois, quando a gente for estudar cada ponto desse, então aí a gente pode entrar e dizer, bom, qual é o texto bíblico? E esse texto bíblico combate quais todos esses textos que a gente está mostrando aqui? Porque a palavra de Deus é a palavra final. Então temos essas três posições. A posição da Igreja Batista Nova Aliança é a que está em verde. Quando eu digo igreja, são os pastores e com certeza a maioria dos membros, nem sempre são todos. Mas essa é a posição bíblica e eu vou mostrar isso para vocês. Ok? Tentaram fazer perguntas, mas agora eu não vou deixar. Por quê? Porque vai chegar a hora que a gente vai estudar sobre isso. Estou dando a introdução, ok? Porque eu não quero confusão. A questão é, você tem essas três posições. Quando você vai para os textos bíblicos, nós estudamos a aliança abraâmica. A aliança abraâmica promete um reino físico para Abraão e para a nação de Abraão, para sempre. Nós vimos que sim. Aliança com Abraão. Aliança com Davi. Promete um reino físico aqui neste mundo, para os descendentes dele. Tem alguma pista de quando fala para... Esquece o que vem para frente, ó. Teologia bíblica. Você chega lá em Gênesis capítulo 3. Adão perdeu aquele reino, ele entregou aquele reino para Satanás. A promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano. Vai vir alguém e vai esmagar a cabeça da serpente e vai tomar uma mordida dela. Ali, alguém, quando você lê, está falando agora de um reino espiritual ou de um reino físico? É para restaurar o que Adão fez? Ou é para dizer, não, Adão já perdeu tudo, agora vai acontecer algo espiritual? Pensa só um pouquinho, não precisa... Né? Quando você vai para o reino de Abraão, as informações que você tem que Abraão recebeu, quando Abraão recebeu aquilo, ele pensou no quê?
né? De ti vai vir um descendente que vai muitas nações e um aí que vai reinar sobre todos. Ele está pensando no quê? Está pensando no céu ou ele está pensando na terra dele e no planeta Terra? Quando chega para Davi está lá pastoreando, cuidando de bichinhos, né? E tudo mais. E aí ele está morrendo. E Deus fala, né, do filho dele que viria para construir o templo e fala que do trono dele nunca deixaria de haver um rei e que haveria alguém que iria reinar. Davi estava pensando no quê? Espiritual ou estava pensando, né, ele rei, aquele povo, o mundo? É assim que a gente tem que estudar a teologia bíblica. A não ser que chegue uma informação claríssima que Deus mudou o plano dele, a gente tem que mudar. E você não vai encontrar isso, garanto para vocês, mas a gente vai estudar isso para frente. Mas é assim, ó, começa com Éden e termina com novos céus e nova terra. Éden. Literal. Pense nisso, guardem as perguntas que vocês vão poder fazer depois, tá bom? Então, nós estamos falando de reino milenar. Posições teológicas sobre a igreja da grande tribulação. Também há 3 posições, ok? A igreja. Todos concordam, todos os teólogos sérios concordam que no planeta Terra haverá um período extremamente difícil, né? Então, existem aqueles que acreditam que, em relação à igreja, ela vai ser tirada da igreja antes desse período terrível. É a posição teológica que afirma que a ressurreição e a assunção dos santos em Cristo ocorrerá antes da grande tribulação, entre parênteses, 70ª semana de Daniel. A gente vai estudar, mas simplesmente mostrando que essa informação que está no Novo Testamento, ela já foi dada também por Daniel 600 anos mais ou menos antes de Cristo. Quer dizer, lembra que eles falam toda a profecia, né, ela é acompanhada ao longo da história, ok? Isso implica em afirmar que a igreja, que também é conhecida como corpo de Cristo e a noiva, não passará por esse evento. Então, tem pessoas que acreditam assim. Eu creio que essa é a posição bíblica. Nós não vamos passar por aquele período, e os detalhes desse período estão fragmentados em pequenas porções do Antigo Testamento e claramente descrita no livro de Apocalipse, a partir, na prática, do capítulo 5, cada coisa que vai acontecer aqui naquele período de 7 anos. Então, tem pessoas que acreditam que a igreja não vai passar por aquele período. E a Bíblia tem essa posição e eu vou mostrar para vocês quando chegar lá. Existem pessoas que acreditam que a igreja vai passar por esse período. Então, aqui começa a tribulação, em um determinado momento aqui e tal, né? E, né, o arrebatamento vai acontecer aqui, ó, no fim da tribulação. A igreja vai passar por isso. Então, é a posição teológica que afirma que a ressurreição dos santos em Cristo acontecerá depois da grande tribulação, tá bom? Então, a igreja passa e depois vai para lá. E uma posição, pode ser que agora o que eu vou falar não é exata, mas provavelmente é uma que surgiu depois, não é que como o Antigo Testamento e também o Novo Testamento divide esse período em 2, um período de até a metade um pouco menos sofrível e a segunda parte um pouco mais sofrível. E alguns, às vezes, usam aquele texto de Tessalonicenses, ao meu ver, mal interpretado. Então, diz que a igreja vai passar só pela primeira metade e depois ela vai ser tirada. Então, essas são as 3 posições. Quando nós estudarmos detalhadamente sobre isso, aí, com certeza, pode surgir dúvidas ou elas podem ser eliminadas.
Então, o que eu falei aqui, simplesmente é aquilo que, como professor, pastor e tudo mais, eu creio ser bíblico. E eu não vou permitir perguntas sobre isso, porque a gente vai estudar isso depois em cada item. E lá a gente vai conversar a respeito disso. Ok? Mas eu quero que vocês fiquem com essa questão, né, da teologia bíblica. Veja bem, a questão da hermenêutica é a gente entender o que a pessoa que escreveu, inspirada por Deus, quis dizer exatamente naquele contexto para as pessoas que estavam ouvindo naquele contexto e o que aquelas pessoas tinham capacidade de entender. E Deus usa a linguagem, Deus usa a língua da pessoa. No nosso caso, ele vai usar a língua portuguesa, né? Por isso que a gente precisa interpretar texto. Vai usar os verbos presente, passado, futuro, né? Vai usar se é algo taxativo, se é algo subjuntivo. É assim que Deus se comunica. A comunicação de Deus, ela é exata, por isso que ela precisa partir da literalidade. Para você sair da literalidade, você precisa entender que Deus não está sendo literal ali. E ele tem que ser literal no contexto todo. Então é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque o diabo, ele torce as escrituras. O que aconteceu entre Adão, Eva e o diabo? Deus falou: você pode comer de tudo que está aqui, menos dessa árvore. O dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Aí a serpente mudou e a pessoa esqueceu, palavra por palavra, que Jesus falou, que Deus falou, né? Pegou naquela palavra que Deus não falou, e aquilo foi suficiente para distorcer o que Deus falou. Resultado, está aqui, ó. Está o mundão aí. E nós temos que fazer esse exercício o tempo todo. Ok? Próxima. Agora eu preciso de um tempo aqui, porque eu estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui ainda. A gente vai estudar o que agora mesmo? Qual que é o 3? Nossa, minha letrinha aqui, não? Arrebatamento, eu acho que é esse aqui. Que letrinha. Apareceu. Então, nós vamos falar agora do primeiro evento que se refere à igreja. Qual é o próximo acontecimento profético com grupo de pessoas que a palavra de Deus já falou para nós antecipadamente? Então, Deus já fez as promessas, Jesus já veio, Jesus já morreu, tudo isso profetizado no Antigo Testamento. Jesus ressuscitou, profetizado, né, no Antigo Testamento, confirmado no Novo Testamento. Deus deu uma ordem para os apóstolos, o ministério da igreja começa com o apóstolo Pedro, Atos todo, né, começa a mostrar a ação do Espírito Santo. Atos continua, viu, gente? Não inspirado, porque terminou, né, no último capítulo de Atos, mas hoje Atos está continuando, né? A IBNA faz parte de Atos, né? A igreja continua aqui, tá bom? E o próximo evento futurístico, próximo da lista, é a igreja sair da terra. Por quê? Porque agora Deus está tratando com quem? Israel está na prateleira, cuidado com o que eu estou dizendo, debaixo da disciplina de Deus, mas protegido por Deus, né? Debaixo da disciplina, eles rejeitaram o Messias, mas Deus fez uma promessa para eles, e Deus não quebra a promessa. Então, está sob disciplina, mas está protegendo, a nação está lá, está sofrendo as consequências do pecado, mas ela não vai deixar de existir, né? Preservando, para quê? Para que aquilo que Deus planejou para eles aconteça, ok? E agora, Deus agora voltou os olhos dele, tá bom? Para a igreja, para que a igreja também cumpra o papel que era de Israel. Qual era? A igreja só tem algo idêntico a Israel. Deus queria se tornar conhecido através de Israel. Israel, obedecendo Deus, seria uma nação. O mundo é movido pelo quê? É pelo dinheiro que o mundo é movido ou não é? Não é pela economia? Então Deus falou: vocês me obedecem. Por quê?
Porque o mundo jaz no maligno e o que interessa para o mundo é dinheiro. Entende? E eu vou mostrar para vocês, através de vocês, como é que se ganha dinheiro de maneira honesta, como é que se usa esse dinheiro de maneira honesta, para que eles entendam que eu quero abençoar eles através de vocês, e eles, imitando vocês, vão ter essa qualidade de vida que eu estou propondo para vocês. Mesma coisa que o Éden. Se vocês confiarem em mim, eu cuido de vocês, vocês dizem que tudo que vocês têm é porque eu dei, e vocês vão desfrutar do quê? Do meu cuidado. E Israel fez tudo diferente. Usou dinheiro para eles de maneira egoísta, né? Não glorificaram a Deus, corriam e adoravam outros deuses também. Então, eles fracassaram. Fracassaram, agora Deus vai falar, agora é a igreja. Só que agora não é mais pelo dinheiro. Agora a igreja vai revelar o caráter de Jesus. Vem uma crise no mundo, o que o mundo parece que pisou em formigueiro. Por quê? Porque eles acreditam no quê? Acreditam na força do trabalho deles. Como se a saúde é eles que dão. Eles acreditam no quê? Na inteligência deles, na perspicácia do ser humano. Não é que vem de Deus. Não, a igreja não. Eu vou permitir coisas difíceis e as pessoas vão ver que o mundo está todo... E o cristão está dizendo, não, está difícil, mas eu tenho um Deus cuidando de mim, eu vou orar, eu vou trabalhar, eu vou demonstrar amor para as pessoas que fazem o mal para mim, eu vou mostrar o que Jesus fez por nós, aí o mundo vai conhecer, né, o caráter de Jesus, o que ele veio fazer aqui no mundo. O mundo precisa reconhecer que eles precisam ser transformados, eles não precisam de qualidade de vida, porque qualidade de vida é resultado do relacionamento com Deus e não resultado do esforço próprio. O que eles precisam é reconhecer que são pecadores, precisam depender de Jesus para tudo, para ser bom marido, para ser boa esposa, para ser bom pai, para ser bom mãe, para ser um bom trabalhador, para ser bom tudo. Bom, agora é a nossa vez. E Deus quer alcançar o mundo. O que o mundo está fazendo? Quando você prega o evangelho para sério, se esforçando, mesmo você não sendo perfeito, né? Tivemos vários testemunhos no ano passado sobre o trabalho evangelístico de irmãos aqui no trabalho e tal. A maioria esmagadora ouve Jesus, quer Jesus, ou não está nem aí para Jesus? Ok. Então a igreja vai ser arrebatada e vai acontecer com o mundo a mesma coisa que aconteceu com Israel, por ter rejeitado o Messias. Essa é a grande tribulação. Porque rejeitaram, desdenharam Deus. Não quero Deus. Eu quero o diabo como meu Deus. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro, não importa quanto eu esmague o pobre. Eu quero me deitar com quem eu quiser. Eu quero me deitar com homem, com mulher, com 3 ao mesmo tempo. Eu sou casado, mas eu quero sair com outras. Entende? Eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero servir a Deus. Eu quero ganhar dinheiro. Servir a Deus, se sobrar um tempinho eu faço. Eu estou preocupado, né, com as coisas materiais. É isso que está acontecendo. As pessoas não querem Deus. E é por isso que vai vir o arrebatamento, os fiéis vão ser levados e as pessoas vão ter que prestar contas por terem rejeitado a vontade de Deus em relação a isso. É um resumo dessa questão do arrebatamento que a gente vai voltar depois do intervalo, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.